Olá pessoal, estamos aqui novamente para a resolução das questões do exame de suficiência CFC 02-2011 para bacharel. Estas questões estão resolvidas como posts em meu blog www.profmariojorge.com.br. Lá vocês poderão colocar seus comentários, fazendo suas críticas, sugestões, questionamentos, enfim, como acharem melhor. E eu estarei lendo e respondendo na medida do possível. Hoje nós vamos tratar da questão número 11, que fala da demonstração dos fluxos de caixa. Então essa questão, uma sociedade empresária foi constituída em 31/12 com capital de 100 mil, dos quais 10 mil foram integralizados em dinheiro naquela data, e em janeiro de 2011 os sócios entregaram mais 30 mil em dinheiro e 40 mil em terrenos. Ainda em janeiro, a sociedade empresária adquiriu mercadorias para revenda por 32 mil, metade à vista e metade pagamento em 30 dias. Desconsiderando a incidência de tributos e com base nos dados informados, é correto afirmar que, na demonstração dos fluxos de caixa relativo ao mês de janeiro, aí vem as alternativas. As atividades de financiamento geraram caixa no valor de 70 mil. As atividades de financiamento geraram caixa no valor de 80 mil. As atividades de investimento consumiram caixa no valor de 40 mil. E as atividades operacionais consumiram caixa no valor de 16 mil. Bom, demonstração de fluxo de caixa, ela é dividida em 3 tipos de atividade: atividade operacional, atividade de investimento, atividade de financiamento, e registra toda a movimentação da conta caixa. Bom, nós temos aqui algumas movimentações, inclusive movimentações de dezembro e janeiro. A questão é saber, em janeiro, quanto foi alterado dessas atividades aqui, quanto que essas atividades provocaram de alteração no caixa. Então vamos passar uma a uma, né, das movimentações, e vamos analisar. Primeiro tem a constituição e integralização do capital, que ocorreu em 31 de dezembro. Não é base para essa demonstração que eles estão pedindo, porque estão pedindo a partir de janeiro. Mas eu coloquei aqui apenas para a gente checar então o lançamento feito, né? Eu tenho então a integralização de 10 mil dos 100, integralizo 10 mil em caixa e 90 mil fica a integralizar. Em janeiro, a segunda parte da integralização, onde eu tenho colocação em dinheiro de 30 mil, então aumentou o caixa, que essa movimentação já diz respeito ao questionamento dessa questão. Devido terrenos, porque eles colocaram terrenos também como integralização, 40 mil, e creditei aqui capital integralizado, diminuindo o que eu tinha que integralizar ainda. Então integralizou 10, mais os 70 aqui ainda tem que integralizar 20 mil. Porém, no mês de janeiro, eu tive aqui mais um lançamento de aquisição de mercadorias envolvendo caixa. Então eu tenho a compra de mercadorias no valor de 32 mil, debito lá os estoques, e credito o caixa, porque paguei uma parte à vista em janeiro, e credito fornecedores, porque eu vou pagar o restante em 30 dias. Então, para montarmos a demonstração dos fluxos de caixa e respondermos a questão, primeiro nós temos que entender quais dos lançamentos nós vamos usar, e segundo, o que quer dizer ou a interpretação de cada tipo de atividade, para a gente poder separar isso. Então os lançamentos que nós vamos usar é esse daqui de janeiro, que é a integralização de 30 mil, integralização de capital de 30 mil, e o pagamento de parte da mercadoria em janeiro ainda de 16 mil. Uma entrada e uma saída. Uma entrada de 30 por integralização, uma saída de 16 por compra de mercadorias. Temos que colocar essas duas movimentações classificadas de acordo
com as atividades da demonstração de fluxo de caixa. Então, a atividade operacional normalmente refere-se às atividades relacionadas diretamente com o objeto social da empresa, ou seja, atividades de produção, venda, administração. Aqui vai entrar recebimento de clientes, pagamento a fornecedores, compra de mercadorias à vista, pagamento de salário, pagamento de aluguel, ou seja, tudo que é operacional, do dia a dia da empresa, aquilo para o que a empresa foi constituída. No caso dos nossos 2 lançamentos, então já faz parte disso aqui, que é a mercadoria, pagamento à vista de mercadorias, compra de mercadorias é operacional, é uma atividade operacional. Depois temos as atividades de investimentos. Normalmente essas atividades estão relacionadas a aumentos ou diminuições de ativos não circulantes que não estejam diretamente relacionados com a atividade fim da empresa, como, por exemplo, investimentos em outras empresas, ou ainda ativos que estejam relacionados com a atividade fim, mas cujo objetivo é a produção de bens e serviços, como, por exemplo, o imobilizado. Então, investimentos vai tratar basicamente do não circulante, né? Aquilo que tem relação direta com a atividade fim, mas para a produção de bens e serviços, ou aquilo que não tem relação direta com a atividade fim. Estamos falando lá basicamente do ativo permanente. E a atividade de financiamento são comuns as transações relacionadas à obtenção de crédito para suprir necessidade de financiamentos. De financiamentos complementares. E podem estar relacionados com empréstimos de credores ou investidores. Então, todo tipo de empréstimo, pagamento de empréstimo, vai entrar aqui também. Dessa maneira, então, já conseguimos classificar aqui a nossa movimentação. Então, a atividade operacional vai entrar aquele pagamento da mercadoria, atividade de investimento nós não temos, e temos aqui, então, a atividade de financiamento, que é a integralização do capital. Veja que para cá, para essa demonstração de fluxos de caixa, vem apenas a movimentação da conta caixa. E aí, então, eu separo por atividade. No nosso caso, atividade operacional e atividade de financiamento, que foi a integralização de capital. Nós temos aqui as alternativas de questão. Então, vamos avaliar aqui. A primeira alternativa é: as atividades de financiamento geraram caixa no valor de 70 mil. A atividade de financiamento gerou caixa de 30 mil e não de 70 mil. Nem de 70, nem de 80, que é a alternativa B. A alternativa C: as atividades de investimento consumiram caixa no valor de 40 mil. Mentira, porque investimento não teve nenhuma movimentação de caixa. Nós tivemos a entrada de um terreno, mas não movimentou caixa. Eles colocaram o terreno como integralização de capital, mas não entrou caixa. E por fim, então, a alternativa D: as atividades operacionais consumiram caixa no valor de 16 mil. Realmente, eles tiraram do nosso caixa 16 mil, saiu do nosso caixa 16 mil, consumiram do nosso caixa 16 mil as atividades operacionais que diz respeito à compra de mercadorias nesse caso. Então, só reforçando uma última situação, essa questão de gerar e consumir caixa. Gerar caixa é quando é uma situação positiva. Está gerando caixa, está aumentando caixa. E consumir caixa é diminuir o caixa, tirar dinheiro do caixa, como é este caso aqui. Então, essa questão, a resposta correta é a letra D. Consumiu caixa operacional no valor de 16 mil. Legal? Então é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, algum questionamento, algum posicionamento, por favor, procurem esse post lá no meu blog e coloquem o seu comentário, que eu terei prazer em responder. Muito obrigado e até a próxima.